Olá, esse vídeo é parte da discussão sobre pneumonias comunitárias. Aqui vamos debater sobre os critérios de gravidade dessas pneumonias. Definir o que é grave é uma tarefa diária do médico. Estabelecer se algum critério de gravidade é uma preocupação que vem muito antes de Hipócrates. Guimarães Rosa fala do sujeito grave e cronicamente doente, no peso do fôlego e no desmancho dos traços. Ou ainda no samba do Adoniran Barbosa, a situação aqui está muito cínica, os mais pior vão para as clínicas. Assim, definir sinais e sintomas de gravidade é tão antigo quanto a própria medicina. Porém, a linguagem contemporânea nos exige também a autoridade de um número, uma escala, um score, para que essa gravidade seja quantificada. Daí surgiu a necessidade de uma normatização desses critérios, procurando uma maior diminuição da mortalidade. Foram elaborados ao longo do tempo scores, tabelas, escalas, somas de pontos, que dizem aos médicos o sofrimento de um órgão ou sistema em função de um evento infeccioso. É nesse sentido que o guideline sobre pneumonias adquiridas na comunidade da ATS de 1993, ainda que não tenha sido validado enquanto a terapêutica no paciente sem gravidade por trabalhos em vivo, contribui ao formular critérios de gravidade. Basicamente, esses critérios avaliam o alcance desse processo infeccioso sobre a perfusão tecidual. O processo deixa de ser então localizado para se tornar sistêmico, indicando gravidade. O primeiro critério da ATS de 93 era muito longo, outros que se seguiram comportavam cerca de 20 critérios clínicos e laboratoriais para definir a gravidade. Havia necessidade de processo mais simples. Em 97, o New England Journal of Medicine publicou, como vocês podem ver, um guideline em 2 passos. O primeiro separava os pacientes maiores de 50 anos com comorbidades, sinais sistêmicos como taquicardia, frequência respiratória aumentada, hipotensão, definido como a sistólica menor que 90 ou diastólica menor que 60, hipertermia ou hipotermia. Depois tinha um segundo passo. Esses pacientes com maior chance de gravidade eram classificados de acordo com o score de pontos entre quase 20 itens a serem observados, entre clínicos e laboratoriais. Havia necessidade de scores mais simples. Foi nesse sentido que apareceram novos scores na tentativa de validação da real gravidade e de simplificação. Atualmente, a Sociedade de Pneumologia e de Infectologia caminham nesse sentido de simplificação e validação. O que chama a atenção é que esses critérios caminham para uma maior valorização da clínica do paciente, para que decisões sobre o tratamento e internação possam ser tomadas ainda na atenção primária. Basicamente, utilizamos o score de pontos mais complexo, denominado pneumonia, ou índice de gravidade de pneumonia, que pontua dados clínicos como idade maior que 65 anos, ureia elevada, glicose aumentada, queda do hematocrit abaixo de 30%, hipoxemia, PO2 menor que 60 milímetros de mercúrio. Outros pontos são acrescidos em caso de neoplasia, doença hepática, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular ou doença renal. Mais conciso ainda é o critério batizado como CURB-65, sendo que a sigla significa em inglês C de confusão mental, U de ureia elevada, R de frequência respiratória aumentada, acima de 30 incursões respiratórias por minuto, e B de blood pressure, ou significando hipotensão arterial, com sistólica menor que 90 mm de mercúrio ou diastólica menor que 60 mm de mercúrio. E ainda idade superior a 65 anos. Uma variação do CURB 65 é o CRB de 65, no qual os critérios são os mesmos, porém não se computa a ureia elevada. Esse último, mais simples ainda, seria para ser usado em ambientes com menor suporte laboratorial, como na atenção primária. Finalmente, um critério mais simples, que porém utiliza mais dados laboratoriais, é o critério de estratificação de risco adotado pela ATS e também pela Sociedade de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, no qual há 2 critérios maiores, choque séptico ou necessidade de ventilação mecânica, e 6 critérios menores, frequência respiratória maior do que 30, confusão mental,
hipotensão com sistólica menor que 90, ureia maior que 50 e relação PaO2-FiO2 menor que 250, além de infiltrados multilobulares, a radiografia do tórax. Existem outros critérios, cada qual com suas limitações e complexidades. Daí que preferimos os scores mais simples, como o CURV 65, para o qual, havendo no máximo um ponto, o paciente é candidato a tratamento ambulatorial. Havendo 2 pontos, ou seja, sinais clínicos de má perfusão em pelo menos um critério, o paciente deverá ser internado. Caso apresente mais critérios acima de 3, deverá o clínico avaliar o tratamento intensivo. O CRB 65, para o qual havendo 1 ou 2 critérios, deverá se avaliar a internação do paciente e com 3 ou mais critérios, a hospitalização se torna urgente. No critério simplificado da TS, havendo presença de pelo menos um critério maior ou de 3 ou mais critérios menores, já há indicação de internação para tratamento intensivo. Todos esses critérios foram formulados para se dar uma formatação numérica para a observação clínica, na qual a gravidade pode ser observada pelo peso do fôlego e no desmanche dos traços.